Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje vou então ensinar como instalar Dual Boot no Raspberry Pi 3. Então beleza pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas dúvidas que vocês estão tendo, tá, em relação ao Raspberry Pi. Neste vídeo eu vou mostrar como fazer um Dual Boot no Raspberry. Nos vídeos passados eu mostrei a instalação do Raspberry Pi utilizando o Raspbian, que é o sistema operacional no Raspberry Pi 3, tá? Ou Raspberry Pi 3. Então nos vídeos anteriores eu mostrei como fazer a instalação do sistema operacional e como fazer a automação de uma lâmpada, tá? Então hoje o vídeo é um pouco diferente, ó. Vou mostrar um pouco sobre o Dual Boot, tá? Para quem está com dúvida, e utilizando já o sistema instalado, tá? Então eu vou mostrar dessa maneira, tá? Com o sistema já funcionando, porque eu já mostrei a primeira instalação, como é que funciona. Quem não viu, por favor, vá ali na playlist Raspberry Pi, tá? E aí vai ter ali o vídeo da instalação do sistema operacional. Quem já tem sistema operacional é só seguir os passos daqui em diante, tá? Então vocês podem acompanhar aí que eu estou com o meu Raspberry Pi 3 instalado, tá? Eu estou utilizando ele para fazer alguns testes, então só para vocês verem aqui, eu só abri aqui o shell para mostrar para vocês isso aí, mas eu vou fazer a instalação do próximo sistema, tá? Vou fazer a utilização do próprio sistema para entrar no modo de restauração, tá? E aí fazer então a instalação de um outro sistema. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos mandar reiniciar o nosso Raspberry. Ao mandar dar um reboot, ele vai reiniciar o sistema, e na telinha ali, quando aparece a opção ali para apertar Shift para fazer então entrar no modo recovery, eu vou apertar, ó. Quando eu apertei Shift, ele tá abrindo novamente o Nubes, né, que seria aquele pré-boot, né, aquela pré-instalação do sistema, e aí ele tá dando a opção de fazer algum ajuste. Então nessa telinha aqui eu consigo agora me conectar numa rede sem fio. Por quê? Porque eu não tenho a instalação de outros sistemas no meu SD, né, no meu micro SD. Então eu vou conectar a minha rede sem fio, e agora vocês notem que ele está exibindo aqui as informações do que a gente pode instalar. Então no caso o pessoal tem pedido muito para mim fazer vídeos sobre o Windows 10 e sobre no caso o COD, né, que seria uma versão para fazer Media Center. Então eu vou instalar aqui, como eu tenho um SD pequeno, né, um micro SD pequeno, eu vou instalar aqui então a versão para fazer o Media Center. Então notem que eu tenho aqui já selecionado Raspbian, que já está instalado. Então ele é um software criado pela comunidade, ó, tá, baseado no Debian Jessie para o Raspberry Pi, tá? Então esse daqui é o nosso sistema que já está instalado, tá? Então eu vou agora selecionar o LibreElec, que vai ser o nosso sistema para Media Center, que é na verdade uma interface mais amigável para o COD, que é na verdade uma central multimídia. Então eu vou selecionar ele aqui, e ele então vai modificar aqui o tamanho preciso. Então notem ali que ele está informando que ele vai ocupar mais espaço, tá? Se eu desmarcar, notem que ele vai ocupar 3.9 GB, e ao marcar aqui ele vai ocupar então 4.9, então ele vai consumir 1 GB a mais. No momento que eu fizer isso daí, eu vou clicar em Install. Ele está dizendo que vai apagar todos os dados existentes, né? Ele vai sobrescrever os dados do meu micro SD. Então aí eu faço então a opção aqui, eu clico em Yes ou No, né? Como no caso eu quero fazer a instalação, eu vou clicar em Yes. Então ele vai começar agora com esse processo. Então, como eu já mostrei a instalação, ela demora um pouco, tá? Então eu não vou gravar a instalação. Assim que terminar eu retorno para mostrar para vocês como é que foi o processo, tá? Então essa tela aqui ela vai até o 100%, como no vídeo lá da instalação do Raspbian que eu mostrei. Então eu não vou mostrar novamente essa tela aqui, que vai demorar, tá, gente? Eu já retorno no vídeo. Bom, perfeito. Então depois da instalação, tá, ela demorou um pouquinho a instalação. Então nessa tela aqui ele exibe aqui para fazer então o reboot, tá, do nosso Raspberry. Então nessa tela aqui
ele pede para clicar em OK. Então aqui ele informa que usou OS, OS instalado com sucesso. Aqui ele está dizendo que os dois, no caso os selecionados, foram instalados com sucesso. Então clicando OK. Então nessa tela aqui ele pede para selecionar o OS para qual vai ser o boot. Tá? Então eu vou simular aqui da maneira mais padrão que existe. Eu fiz a instalação, ele só deu ali aquela mensagem de OK. E agora ele pede para selecionar qual sistema que eu quero inicializar, tá? Mas eu vou fazer diferente, eu vou desligar o meu Raspberry e vou ligar ele novamente para vocês verem o processo de boot, tá? Então, estou desligando ele, o sinal vai cair aí para vocês e eu vou ligar ele novamente. No momento que eu ligar, ele vai dar a tela do Splash, né? E vai então começar a carregar. Então notem que ele já joga diretamente para essa tela de selecione OS. Então nesse caso aqui, se eu quiser utilizar Raspbian, que é o sistema que nós estávamos utilizando, eu vou clicar nele e aí então vai fazer o load do sistema operacional, tá? Então eu cliquei duas vezes nele e ele vai então carregar. Notem que ele vai começar a fazer uma checagem, é claro, porque nós utilizamos o sistema operacional apenas para fazer a instalação. Então no próximo boot ele faz a checagem de disco. É só aguardar um momentinho. Novamente eu vou aqui clicar duas vezes. Notem que ele tem um tempo. Deixa eu botar aqui pro lado. É que como eu mexi já o mouse, ele sumiu, mas ele leva 5 segundos para carregar, se eu não me engano. Tá? Mas eu vou clicar aqui duas vezes novamente e ele vai começar o processo de boot do sistema. Então depois de fazer algumas verificações, tá? Então ele vai carregar agora o nosso sistema do Raspbian baseado no Debian 8. Então notem que até o próprio sistema tá um pouco diferente, tá? Acredito que nessa última versão eles deram uma melhorada no sistema, tá? O desenho dele tá mais bonito, ó. Foi feita a instalação Raspbian, né? Uma versão do Debian com Dual Boot. Então o que acontece agora? Agora a gente pode utilizar ele normalmente. Pô, tá bem bonito mesmo, tá bem interessante essa última versão, tá legal, um pouco diferente, itens mais desenhados. O problema é que o pessoal acaba colocando muito desenho, né? E acaba prejudicando a performance. Vamos ver se de repente com essa nova atualização tem algumas coisas a mais aqui, ó. Tá interessante mesmo. Bom, gente, vamos fazer o combinado aqui, que é mostrar o Dual Boot, tá? Então eu tenho agora aqui ele instalado, tá? Eu vou reiniciar ele. Vou dar um reboot aqui, ó. E notem que agora no processo de reboot ele abre uma janela, né? Ó, ele vai abrir aquela tela de seleção de sistema operacional. Então é por ali que funciona o Dual Boot, tá? Ou Trial Boot, múltiplos boots, sei lá. Então aqui eu vou selecionar agora o LibreELEC, tá? Que é uma central multimídia baseada no COD, tá? Então é bem interessante essa central multimídia. Eu vou carregar ela aqui. Então aqui eu carreguei o LibreELEC. Então aqui dá um welcome, tá? Então next. Aqui eu posso preencher um hostname, mas eu vou deixar como LibreELEC mesmo. Aqui as redes eu não vou configurar agora. Se eu quiser fazer o compartilhamento e agradecimentos. Ela carregou aqui já direto, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês as configurações. Ela vem por padrão em inglês, mas é simples aqui, ó. Vem em System, Settings e dentro de Settings nós temos aqui a aparência dela, tá? E aí nós temos todas os skins e tudo mais, mas aqui eu tenho International, né? Então aqui eu tenho Language e aqui a gente pode selecionar outros idiomas. Caso não tenha aqui o Brasil aqui no Language, para aparecer o Brasil aqui nós temos que fazer um update, então nós vamos conectar ele na internet. Então primeiramente nós vamos fechar aqui, então nós vamos vir aqui em System, LibreELEC. Em LibreELEC nós vamos ter aqui a opção de Network
e Connections. Então em Network ele tem aqui as opções se está ativo ou não a Wireless ou a cabeada, né? Wired Networks ou Wireless Network. Então ele está ativo ao Wireless. Na Connections aqui eu vou conectar na minha rede sem fio. Aqui ele vai pedir a senha, então eu vou preencher a senha aqui e vou clicar em Done. Ao clicar em Done, então ele vai dizer que está conectado. Eu ainda tenho aqui alguns serviços, Bluetooth e About. Eu vou vir em System e eu tenho aqui a opção de Updates, ó. Então eu posso dar um Check for Updates. Ele vai verificar se existe alguma atualização. Então depois de conectar ele na rede, nós vamos reiniciar ele para que ele aplique a região correta, tá? Enquanto ele não verificar a atualização, ele não vai colocar o idioma em português, tá? Então carregar novamente ele aqui. Ao carregar ele já está conectado. Então agora nós vamos vir aqui em System, Settings. Ó, notem que ele já está fazendo algumas atualizações ali. Vamos até aguardar ele fazer as atualizações. Depois das atualizações nós vamos vir em System, Settings, Appearance, né, Aparência, International, Language. Ó, notem que agora a linguagem ela tem muito mais linguagens. Então nós vamos procurar aqui Português Brasil ou Brasil, Português Brasil. Vamos então selecionar Português Brasil. Ele vai instalar o idioma Português Brasil e notem que automaticamente ele já traduziu o LibreELEC para português, tá? Então existem alguns outros ajustes, tá? Onde eu posso alterar o skin, tudo mais, ó. Eu posso trocar os skins aqui, eu posso obter mais skins da internet. Então tem aqui a opção de obter mais skins. Eu ainda posso fazer algumas outras modificações, tá? Tá aqui, ó, ele todo traduzido em português brasileiro. Se eu quiser saber algumas informações ou dados do sistema, aqui ele vai dar então a informação do meu aplicativo LibreELEC. Ele também utiliza pouca memória. Notem que ele está utilizando apenas 77 MB de memória, 10% da memória do dispositivo. E o CPU também, o CPU fica com pouco processamento. Claro que eu estou apenas utilizando ele sem nenhuma mídia, né? Eu vou colocar uma mídia aqui em Full HD e vou abrir o vídeo para vocês darem uma olhada. Mas eu ressalto ainda que é uma ótima alternativa para quem quer fazer uma central multimídia, tá? Então aqui tem os armazenamentos, a rede, o vídeo, o que ele está utilizando de vídeo, tá? Qual é o GPU, a GPU dele, a Video Core, tá usando a resolução Full HD, né? Que é 1920 por 1080 em 60 Hz, tá? O fabricante é OpenGL Broadcom e a versão do OpenGL ES 2.0. Aqui é o hardware, então é um CPU ARM V7 processador revisão 4 V7L. Bogomips 7600, o hardware é o BCM2709. Isso aqui são as informações do hardware do Raspberry, tá? A revisão é a 022082, serial, temperatura 52 graus, porque eu estou utilizando ele dentro da case e porque também o clima hoje está quente, então ele está nessa temperatura, mas a temperatura em média que ele trabalha é 48 graus, 49, vai depender um pouco da região e também da case, tá? Se tiver com case. Se eu abrir a case, provavelmente ele vai dar uma baixada nessa temperatura. Então a velocidade da CPU está em 600 MHz, notem que ele está com clock padrão, tá? Ele está com o clock de fábrica, tá? Não foi feito nenhum tipo de overclock. E ali então as informações de memória, como eu acabei de falar, tá? Feito isso aqui, acho que não tem mais mistérios para vocês agora sobre a utilização do Dual Boot e com o COD, tá? Eu vou fazer agora aqui uma demonstração para vocês de um vídeo em Full HD. Então eu vou abrir um arquivo que está num pendrive, vou abrir um vídeo
em Full HD para mostrar para vocês. Um vídeo que eu gravei na casa de um colega, tá? Eu utilizei uma GoPro, então eu gravei na casa do Bruno Lemos, tá? Meu amigo, que eu fiz essa gravação. Colocamos dentro do aquário dele, então eu vou lá. Estou utilizando esse vídeo por questões de política de direito autoral no YouTube. Eu não vou utilizar um filme ou um vídeo qualquer, eu vou utilizar uma gravação minha para demonstrar para vocês, tá? Eu poderia fazer com um filme, mas eu poderia correr o risco do YouTube acabar me notificando por uso indevido de imagem aí por direito autoral. Então eu vou vir aqui no menu vídeos e na opção arquivos, tá? Na opção arquivos eu vou abrir elas e aqui vocês vão ver o primeiro item que tá My Linux Live, é um pendrive que eu utilizo, tá? Ele poderia estar com outro nome, mas é um pendrive. Então eu vou abrir esse pendrive e eu vou ter aqui dentro dos arquivos que tem aqui, eu tenho dois arquivos de vídeo, tá? Com extensão MP4. Eu resolvi utilizar esse pendrive para mostrar para vocês que eu posso utilizar um pendrive com outras finalidades, mas que tenham arquivos de vídeo dentro dele. Ele vai explorar pastas, tá? Poderia ser um HD externo, poderia ser um ponto de rede, eu poderia estar abrindo na rede esses arquivos, tá? Então eu vou abrir agora eles aqui e mostrar para vocês como é que funciona dentro do COD um arquivo em Full HD. Então eu vou abrir aqui o vídeo, vou clicar uma vez em cima dele e ele vai começar a reprodução. Então aqui eu ainda posso mexer no áudio, botar legenda se eu precisar utilizar legenda. Ainda tem algumas configurações avançadas que eu posso utilizar dentro do COD, tá? Eu só estou demonstrando para vocês então a utilização do COD, tá, gente? Então apenas a título de curiosidade, para vocês terem uma noção aí, ó. Então as informações aí do nosso COD, quanto é que ele usa de CPU e memória. Então essas aí são as informações de utilização do COD, tá, gente? Então uso de CPU e memória do COD. Notem que ainda é possível utilizar ele com outros tipos de arquivos, tá? Eu não vou abrir aqui porque a minha placa de captura que eu estou utilizando para fazer esse vídeo para vocês, ela não suporta gravar numa qualidade tão alta, então acaba congelando o computador e trava o vídeo, tá, gente? Então esse vídeo é mais como uma forma de mostrar para vocês o Dual Boot e a utilização do COD. Vou voltar a falar sobre o COD em outro vídeo, mas acredito que as funcionalidades básicas dele, já que ele está em português, não é tão difícil de se encontrar nem no próprio programa e nem na internet, tá, gente? Então fiquem ligados no Projeto Root, que em breve nós voltamos a falar sobre o Raspberry Pi e o próprio sistema operacional Raspbian, e agora no caso o COD, tá? Que nós instalamos aqui com o LibreElec. Espero vocês num próximo vídeo. Eu acredito que esse vídeo foi mais um vídeo de curiosidade, tá? Sobre esse hardware, né? O Open Hardware, que é o Raspberry Pi. E em breve eu vou fazer mais vídeos. Eu já estou preparando alguns vídeos. O pessoal tem pedido muito para fazer sobre emuladores. Eu vou fazer um vídeo sobre um sistema de emulação, mas claro que o foco do canal Projeto Root não é apenas falar desse hardware em específico. Esse hardware vem se destacando nas redes sociais e na internet, e o Projeto Root viu a oportunidade de trazer esse produto para vocês, né? O review, a montagem e a instalação de sistema operacional dele e a aplicação dele para controle de automação, né, como controle de lâmpada. E o pessoal agora está pedindo para fazer vídeos com multimídia, games e entretenimento. Então nós vamos voltar a falar sobre isso. Vejo vocês em breve. Um abraço a todos e valeu!